Fala, meu povo! Bom, antes da gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente está tendo dúvida, né, de assuntos relacionados com a Bíblia, com a fé, com o Evangelho, eu me lembrei aqui que tem uma coisa que é muito importante da gente saber antes da gente começar a pensar nessas coisas. E é uma coisa muito simples que muita gente não sabe, que eu já percebi que muita gente não sabe, e por não saber acaba fazendo uma leitura meio confusa da Bíblia, principalmente relacionado com o Antigo Testamento, né? Com os textos ali da parte do Antigo Testamento. E eu vou tentar explicar de uma forma bem simplificada, não vou ficar prolongando muito, nem dando muita informação, mas vou tentar falar de uma forma resumida, que é o seguinte: é importante a gente saber que a Bíblia ela é dividida em duas grandes partes. Que você vai ter o Antigo Testamento, que são os primeiros livros, né, que vai de Gênesis ali, vai narrando um pouquinho da história, da primeira história ali da humanidade, e ele termina ali uns 400 anos antes de Jesus, a história, né, que é narrada. E o Novo Testamento começa a partir de Jesus, né, começa a partir da história de Jesus. Então, basicamente seria isso, a Bíblia é dividida nessas duas grandes partes. E é importante a gente saber disso, por quê? Porque a própria Bíblia vai explicar para nós que o Antigo Testamento, ou seja, a parte da história ali que veio antes de Jesus, boa parte daquilo, se não quase tudo que está ali, foi escrito para nós de forma simbólica. O que isso quer dizer para nós? Simbólico no sentido assim, nós vamos perceber na história da Bíblia que Deus, ele, de forma geral, ele foi revelando duas coisas para nós. Primeiro, a natureza dele, quem ele é. E segundo, qual que era o plano dele para nós. Se a gente fosse resumir assim, bem resumidinho, seria esses dois pontos. Ele aos poucos foi mostrando quem ele é e qual que era o plano dele para a humanidade. Só que ele fez isso de uma forma que a gente vai chamar progressiva. Ele não revelou isso lá no começo de uma vez, né? Chegou para alguém lá e falou, o negócio é assim, funciona dessa forma, eu sou isso aqui e o que eu quero para vocês é isso. Não foi bem assim. A gente vai perceber pela própria leitura da Bíblia que foi uma coisa pouquinho a pouquinho. Geração após geração, ele foi revelando e foi mostrando. E no Antigo Testamento, nós vamos perceber que boa parte daquilo ali foi feito de uma forma simbólica. Deus muitas vezes mostrou para as pessoas o que ele era e o que ele queria para nós de uma forma simbólica. Eu gosto de pensar nisso, eu lembro um pouquinho daquele filme lá, o Karate Kid, não esse novo agora, né? Mas aquele antigo lá que tinha o mestre Miyagi. Vai ter uma parte lá que ele vai ensinar pro rapaz, o rapaz está querendo aprender Karatê, e ele como mestre vai ensinar para ele e de repente manda ele ficar lixando o chão, né? Fazendo circo, pintando cerca. E aí o rapaz fica, poxa, eu queria aprender karatê, ele fica mandando eu lixar, eu pintar cerca, né? Aí no final das contas a gente vai perceber que aquilo ali, na verdade, era um exercício que ele estava ensinando para ele estava aprendendo os movimentos que ele ia precisar para aprender o karatê. Então, mas na hora que ele estava fazendo, ele não sabia que aquilo era, ele achou que era uma coisa e depois foi perceber que era outra, né? Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos perceber uma coisa parecida com isso. Muitas vezes Deus mandando o povo fazer alguma coisa, estimulando neles um certo tipo de sentimento, uma mentalidade, que na verdade era uma preparação para uma coisa que Deus ia mostrar para eles depois. O maior exemplo que a gente tem disso talvez assim, para mim o maior, né? É a questão vamos pensar no cordeiro, que ali no Antigo Testamento, no meio de tudo aquilo, tinha uma determinada coisa que Deus mandou aquele povo fazer, que era que toda vez na Páscoa eles matarem um cordeiro, né? Aí tinha todo um ritual em cima disso aí. Só que o seguinte, quando vem o Novo Testamento, e a gente entendeu que aquele cordeiro ali era um símbolo de Jesus, né? Então aquele cordeiro lá que era morto era um símbolo de quem viria depois. Então, no Novo Testamento nós vamos perceber isso, que muita coisa que está ali no Antigo Testamento, quando vem o Novo Testamento, aquela coisa se explica. Então, muita coisa era símbolo do que estava no Novo Testamento. E isso é muito importante a gente saber. Porque, por exemplo, uma coisa básica, né? Se você vai no Antigo Testamento, de repente você abre lá, deixa eu ver o que Deus quer para mim aqui. Aí você abre ali e começa a ler. Aí ali manda você fazer uma determinada coisa, né? Vai, faz tal coisa, pega isso e faz isso. Aí de repente você fala, poxa, Deus está mandando fazer isso aqui.
você precisa lembrar disso, que aquilo ali, muita coisa era simbólica. E a mesma coisa em relação ao próprio Deus, né? Que tem muita gente que tem essa visão que Deus no Antigo Testamento era mau, e aí depois no Novo Testamento ele fica bonzinho e tal. Não, Deus sempre foi o mesmo. Só que a forma dele mostrar pra gente a natureza dele é aquela coisa, né? Ele foi aos pouquinhos construindo quem ele era. Ele foi pouco a pouco revelando a natureza dele, né? Então ali de repente você vai ver um comportamento que parece que não faz muito sentido, né? Parece que é meio contraditório, parece que Deus é mau, mas na verdade não está completo ainda. Aquilo ali é só uma coisa que veio no início que depois se revela no Novo Testamento, vai ficando mais claro. Então isso é muito importante da gente saber, porque quando você estiver lendo textos do Antigo Testamento, você tem que ter esse cuidado de saber que provavelmente o que você está lendo tem uma simbologia por trás daquilo. Não quer dizer que você tem que fazer exatamente o que está ali, mas você tem que ter esse cuidado de saber que aquilo ali provavelmente é símbolo de alguma coisa que está no Novo Testamento. Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa que é extremamente importante é você saber que, por exemplo, então o Novo Testamento começou com Jesus, né? Só que tem um detalhe que é muito importante. Quando Jesus estava vivendo aqui, ensinando, fazendo milagre, até antes dele morrer e ressuscitar, aquele período ainda era Antigo Testamento, ainda era umas coisas simbólicas que estavam acontecendo, e a lei que o pessoal andava ainda estava em vigor. Então é muito importante a gente saber disso, porque às vezes a gente pode ler lá no Novo Testamento. Você vai no Novo Testamento e está lendo ali a historinha de Jesus, aí de repente você vê ali Jesus mandando eles fazerem alguma coisa, ou parece que ele está mandando eles fazerem alguma coisa, né? Só que a gente tem que ter um cuidado com isso. Por quê? Podemos cair no mesmo erro do Antigo Testamento, que de repente você olha lá, um exemplo, Jesus pegou lá num determinado momento e censurou os fariseus porque eles estavam tendo um comportamento errado. E aí no meio disso ele fala assim, vocês deveriam dar o dízimo das ervas aí e tal, levar isso pro templo, mas sem deixar de fazer assim, 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 né? Começa a explicar. Então aí o pessoal pega esse texto e fala, tá vendo? No Novo Testamento, Jesus mandou o pessoal dar o dízimo. Então quer dizer que o dízimo é uma coisa do Novo Testamento. Peraí. Aí a gente tem que ter esse cuidado de saber que aquele período que Jesus estava ali falando para eles, ainda a lei estava valendo, né? O pessoal tinha que andar debaixo da lei. Então ele vai falar para os fariseus exatamente isso, vocês estão debaixo da lei, vocês tinham que dar o dízimo, mas sem deixar de fazer isso, isso e isso. Então assim, eu creio que já deu para entender mais ou menos a lógica, né, do que a gente está querendo dizer. A gente tem que ter esse cuidado com as leituras dos textos, não só do Antigo, mas do Novo também. Principalmente ali naquela parte de Jesus, porque vai ter muitas coisas que Jesus ainda está esperando o pessoal amadurecer a mentalidade para aquele pessoal entender aquilo, né? Então demorou um pouquinho. E o outro detalhe, que é a última coisa, a gente poderia pensar então tá. Então quando Jesus morre e ressuscita, começa o Novo Testamento. Beleza. Então quer dizer que a partir dali as coisas já não são mais simbólicas, né? Tudo já é literal. Sim, mas a gente tem que ter um cuidado na leitura da Bíblia. Por quê? Porque nós vamos perceber o seguinte, principalmente ali pela leitura do livro de Atos, que vai contar um pouquinho da história dos primeiros irmãos, nós vamos perceber um negócio muito importante, que aquele pessoal, eles demoraram muito tempo para poder amadurecer as ideias que Jesus tinha ensinado para eles. Então assim, até o pessoal que estuda um pouquinho mais, e se a gente fizer uma leitura mais cuidadosa da Bíblia, do Novo Testamento, você começa a pegar e tentar perceber como é que era a mentalidade daquele pessoal do comecinho, e você vai perceber que eles vão amadurecendo, eles vão mudando muita coisa. E, inclusive, o Novo Testamento, né, a maioria das cartas que tem ali, foi escrita justamente por causa dessa questão. Porque no começo ali aquele pessoal ainda tinha muita dúvida, tinha ouvido as coisas que Jesus tinha ensinado, mas ainda tinha muita coisa ali que estava meio tentando entender como é que funcionava aquilo, né? Por que eu digo isso? Porque, de repente, se a gente for ler um texto do Novo Testamento, lá em Atos, e aí você olha o pessoal fazendo determinada coisa, esse pessoal ali eram os primeiros cristãos, eles faziam isso. A gente tem que tomar o cuidado de perceber essas coisas também, que ao ler esse texto, a gente tentar perceber se aquele pessoal fazendo se comportando daquela maneira, tendo aquele tipo de mentalidade, se aquilo ali já estava maduro, se aquilo ali já tinha
pessoal já tinha entendido a ideia direitinho, ou se estava caminhando ainda para entender. Por quê? Porque a gente não pode tirar conclusões precipitadas só porque está ali no Novo Testamento. Ah, não, essa parte aqui Jesus já tinha ressuscitado, né? Já tinha morrido, ressuscitado, já era o Novo Testamento, a coisa já estava funcionando. Então, tudo que a gente vê ali que os cristãos estão fazendo, a gente tem que fazer exatamente igual. Opa, pera lá. A gente tem que tomar esse cuidado. Você quer ver um exemplo? A carta de Gálatas. Quando você vai ler ali o que Paulo escreveu em Gálatas, nossa, aquilo ali é só correada em cima dos irmãos daquela época ali, dos discípulos de Jesus que estavam ali, que estavam ainda com muita confusão na cabeça em relação às coisas do Antigo Testamento e seguir Jesus. Eles estavam misturando as coisas. Eles estavam querendo seguir Jesus sem deixar de fazer aquelas simbologias do Antigo Testamento. Isso aí bagunçou tudo e a cabeça deles ficou um pouquinho confusa. Aí Paulo escreve a carta de Gálatas especificamente para resolver esse problema. E vai dizer para eles, ó, se vocês fizerem assim, tá mal, a coisa não tá legal não. Então, nós vamos perceber que esse negócio aí, que esse amadurecimento, para muitas coisas que eram muito importantes, demorou cerca de uns 20 anos, ou mais de 20 anos, para esse pessoal amadurecer. Inclusive os próprios apóstolos, né? Nós vamos ver que Paulo lá tem uma discussão até com Pedro, né, em relação a essa questão aí de lei, né, que o pessoal ainda estava pensando. Então, ou seja, tudo que eu conversei agora é para a gente entender esse ponto. Quando a gente for ler a Bíblia, nós temos que ter esse cuidado de saber que quase tudo que está no Antigo Testamento é sombra de coisas que viriam. Então tem que ter esse cuidado na hora de ler o texto. Quando você chega no Novo Testamento, que você está lendo ali Jesus, a história de Jesus, e Jesus conversando, tem que ter esse cuidado também de perceber o que é que ainda ele está se referindo à lei e o que é coisas novas que ele está ensinando. E quando a gente vai ler a história dos primeiros irmãos, a gente tem que ter esse cuidado também, de olhar aquilo ali e de perceber se eles já tinham amadurecido ou se estavam amadurecendo. Então, isso é uma coisa muito importante da gente saber, que muita gente, sem saber disso, acaba lendo ali e tentando interpretar aquilo ali de uma forma, vou dizer, literal, né? Pega um texto do Antigo Testamento, a Bíblia está mandando fazer isso, Deus mandou fazer isso, então eu vou fazer. Está mandando não comer isso, está falando que isso aqui é impuro, que isso aqui não pode, que isso aqui... Aí está falando, então se a Bíblia está falando, então eu tenho que fazer. Pera lá, você tem que ter esse cuidado de perceber essas coisas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ok? Então isso aí vai servir para a gente pensar muita coisa aí quando a gente for conversar sobre vários assuntos relacionados à Bíblia. Quando a gente for ler alguns textos, né, do Antigo, do Novo, a gente tem que ter esse cuidado e tem que fazer essa observação. Isso aí vai ser uma coisa que faz muita diferença. Beleza? Então na próxima aí a gente continua conversando um pouquinho sobre algum assunto específico, considerando isso que a gente acabou de aprender ou de lembrar, né?